Porque tinha que ir para Minas, tinha que ir para Belo Horizonte, depois para Bahia, depois lá para o Piauí, tinha que peregrinar o Brasil inteiro. A homologação única, moçada, é vantagem para todo mundo. A minha ideia aqui, o meu objetivo, e sem nenhum acordo com a fiscalização, nenhum acordo com a Daruma, na minha visão técnica, é assim, o PAF é um aliado de vocês. Por dois motivos. Primeiro, porque unifica a homologação. A homologação passa a ser única. Você homologou aqui no Rio, seja com a Polimig, ou com a UVA, ou com algum outro órgão certificador que seja credenciado aqui, você vai poder vender o seu software em outros estados. Isso é fantástico. Vai ter uma diferençazinha, outra vai, mas não vai ser mais aquele gap gigante de diferença que era Bahia pede uma coisa, Minas pede outra, Santa Catarina pede uma terceira coisa. Tem uma linha, tem uma espinha dorsal agora. Ok? Oi? Uniforme, exato, uniforme, é a palavra certa. Boa, você vai poder participar do sorteio do DVD do Chapolin. É isso aí mesmo. Uniforme, exato. Uniforme. Participar. Uniforme, ok? Esse é um motivo. O segundo motivo, pessoal, é que assim, ó, vou falar do lado do fabricante e fazer uma analogia, tá? Lá em 99, quando a gente começou com a impressora fiscal no Brasil e deu o boom lá em 98, que vendeu um monte de máquina e tal, era tecnologia matricial, você lembra disso? Qualquer carinha no Brasil fazia impressora fiscal, porque era só ter uma memória que totalizava, o tal da MFD, tinha seguranças e tal e tudo, mas era mais simples. Quando entrou a MFD, o jogo é outro, só ficou quem tem engenharia, só ficou quem é bom, só ficou quem sabe, só ficou quem quer investir no mercado de automação. De 30 e poucos fabricantes de automação comercial na época da impressora matricial, caiu para 8, 10 ou 12 na impressora térmica, caiu, filtrou. É a lei de Darwin, não sobreviveu o mais forte, sobreviveu o que melhor se adapta. O PAF, para vocês, software house, vai fazer esse filtro. Não é que vai morrer todo mundo, só vai sobreviver as baratas, não vai ter mais programador não, ok? Porque tem muita teoria do caos por aí, né? Não é isso, mas acaba filtrando. Filtra, cara, filtra. Porque se você é um cara sério, quer trabalhar, tem um corpo técnico, nem que seja você, o teu cachorro debugando e você programando, mas você tem uma equipe técnica, né? E você está a fim de cumprir o PAF, você vai conseguir, ok? Então, assim, filtra, acaba filtrando, né? Em todas as profissões, seja de fabricante, seja de software house, seja de advogado, seja de médico, tem os caras bons e os caras ruins, né? Ok? Os ruins vão sair, não vão conseguir se adaptar a uma legislação dessa. Então, é bom. O PAF é bom. Unifica, filtra e só fica os que melhores se adaptam, ok? Aí existe uma série de coisas que o PAF pede ao longo do roteiro de teste, que a gente vai estar trocando algumas ideias aqui, ok? Essa palestra aqui eu não tenho apresentação alguma, eu vou levantar algumas lebres aqui, vai rolar algumas discussões, a gente vai estar falando um pouco disso, vai rolar pergunta e resposta. Quem quiser fazer a pergunta sem microfone, não tem problema, eu vou repetir aqui a pergunta para o pessoal do lado de fora entenda, ok? E aí nós vamos tentar assimilar um pouco o PAF, entender um pouco o PAF. Não vai dar para ver o PAF inteiro, não é essa a ideia, ok? A ideia é ver alguns highlights do PAF, mostrar o que nós fizemos na impressora para facilitar o PAF. Por exemplo, assinatura digital. Quem programa em COBOL está quebrado. Quem programa em COBOL aqui? Não precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Então, aí, ó, tem uma galerinha aí, tá vendo? Então, tem uns sobreviventes aí, né? COBOL é linguagem de Geiso, né? Você mata, ela volta, mata, ela volta. Então, assim, pois é. Então, algumas linguagens de programação não vai conseguir fazer RSA, assinatura digital. A Daruma colocou algumas coisas na impressora para facilitar a vida. Então, a gente vai fazer uma mistura. Ora, vamos ver algumas coisas da legislação, ora a Débora, que vai operacionalizar aqui a parte técnica de debug no C#, ela vai estar mostrando o que nós fizemos aí para facilitar a vida no PAF, beleza? Bom, o que eu começaria falando sobre o PAF? Até para gerar um pouquinho de polêmica aí, tá? Uma das coisas legais, pessoal, do PAF é que, além dele uniformizar, além dele uniformizar os testes, né? Além dele ser um filtro para todo mundo, uma das coisas fantásticas do PAF é que, de uma vez por todas, ele regra algumas coisas que são polêmicas, ou que eram polêmicas até então. Vamos dar um exemplo disso? Vamos dar um exemplo disso? Pré-venda. Vamos começar já falando de pré-venda, tá? Se você fosse em um estado, pré-venda era o orçamento, não é isso? Se eu perguntar aqui para todo mundo aqui, 10 pessoas vão me dar 10 definições diferentes do que é pré-venda, certo? Um vai dizer que é orçamento, outro vai dizer que é o cara que é chato, que em vez de comprar fica pedindo orçamento, outro vai dizer que a pré-venda é um negócio que ele contabiliza no software dele, vai ter sempre uma definição diferente de pré-venda. No PAF, pré-venda é uma coisa só e não se fala mais nisso. Regrou. Isso é uma coisa legal do PAF, ele passou a regrar, ok? Concomitância. Se você fosse um estado, concomitância era, passa no leitor, joga na impressora. Se você fosse em outro estado, era, passa no leitor, na impressora, monitor. Se você fosse em outro estado, era, passa na impressora, monitor, bate palma, dá um grito.
Isso era concomitância. E assim ia, ok? Então, regrou, ficou claro. Vamos iniciar falando sobre a pré-venda, quer ver? Ó? Sobe um pouquinho aqui para mim, Débora, esse documento, um pouquinho mais. Eu vou ler aqui para vocês o que ele fala de pré-venda, tá? Ele fala assim, ó, pré-venda é a operação registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente autosserviço. Agora olha que interessante como é que ele é claro, tal, no qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha, vai até o caixa, onde efetua o pagamento, emitindo o documento fiscal correspondente à mercadoria adquirida. Isso aqui é pré-venda. Isso é pré-venda. Então, pré-venda não é orçamento. Pré-venda não se imprime nada. Isso é pré-venda. Regrou, isso é muito legal. Regrou. Passou a ter uma regra clara. A regra que eu tenho que seguir é essa aqui. O ruim anteriormente, era que cada estado encarava a pré-venda de uma forma. Agora não, agora o PAF ele regra, ele fala assim, moçada, pré-venda é isso aqui, e ponto final. É onde o cara entra no estabelecimento, faz a compra, ok? Enquanto está embrulhando ou fazendo algum outro processo operacional, recebe uma senha, vai até o caixa, e com aquela senha, código, CPF ou alguma outra coisa, ele emite o cupom fiscal daquela venda. Isso é pré-venda. Então, a regra número 1, porque vai ter outros documentos aqui, tá? Pré-venda não imprime nada. Pré-venda não se imprime nada, nem na não fiscal, nem em algum relatório gerencial. Beleza? Isso é a pré-venda. Vamos abrir para dúvidas? Dúvidas sobre pré-venda, pessoal? Se não tiverem dúvida, eu tenho. Diga lá. Eu vou repetir a tua pergunta no microfone, tá? Diga lá. Certo. Certo. Boa. Cara, a tua pergunta é fantástica. Eu vi que você estava aí só maquinando como é que você ia fazer essa pergunta aí. Joia? Não, porque o cara deu todo um cenário, né? Ok? É o seguinte, ó. Essa pergunta dele é boa. E o que eu falar aqui, Denilson, se você quiser contribuir com alguma coisa, você me dá um toque, tá? Pessoal, a pré-venda. Então, regra número 1, pré-venda não se imprime nada. Beleza? Antes de eu responder a tua pergunta, segura ela com o lado direito do cérebro aí. Essa questão da pré-venda aqui tem uma coisa por trás que eu preciso explicar um pouco, tá? Lembra da tal da buferização? Não pode buferizar, lembra disso? Esse negócio de não poder buferizar é complicado, você sabe por quê? Até o fato de você pegar um item e jogar numa variável, e todo mundo sabe aqui o que é isso não é buferizar? Está dentro de um buffer, né? Ok? Isso é buferizar. Com a pré-venda sendo regrada dessa maneira aqui, a buferização é permitida. Na verdade, não é que ela é permitida, ela é necessária. Porque o cara chega no balcão, está sendo atendido com os itens dele, aquilo está gerando um buffer de itens, não é isso? Um buffer de itens que vai ganhar um número, um código, que é um código sequencial. Tem uma regra no PAF que permite você zerar esse código ou resetar esse contador. Mas o conselho que a gente dá é o seguinte, cara, pega um código sequencial, vai receber um código sequencial. Esse buffer, esse arquivo, esse TXT, esse XML, algum local no seu aplicativo você vai guardar aqueles itens que o cara escolheu lá no balcão de atendimento. Esses itens não tem que ser enviado para o caixa? Ó, você não está bufferizando, né? Quando chegar no caixa, não vai vir um arquivo para mandar para o ECF? Não é isso que são os itens, né? Isso é buferização. Então, você pode buferizar sim. Na verdade, você tem que buferizar, senão você não vai conseguir. Por que eu estou explicando isso? Porque no caso dele, vamos imaginar que aconteceu isso, né? A esposa chegou, foi no balcão de atendimento, realizou as compras, recebeu a senha, foi até o caixa pagar, esqueceu a bolsa e saiu. Nesse momento, aí tem dois momentos, tá? Se o cupom fiscal daquela pré-venda não foi realizado, ou seja, eu tenho a pré-venda em buffer, certo? Mandou para o caixa. Se não for realizado, você vai fazer o cupom e cancelar aquele cupom fiscal. Ok? Faz o cupom e cancela. Legal? Se naquele momento já foi feito o cupom e no momento de pagar, colocou a mão no bolso, não estava com dinheiro, sem problema algum. Cancela aquele cupom fiscal. Ok? Tem que ser cancelado. Legal? Então a pré-venda, ela sempre vai virar cupom fiscal. Sempre.
Ok? A pré-venda sempre vira cupom. Ela nunca morre sem virar um cupom fiscal. Eu tenho que armazenar a pré-venda? Não. Certo nisso? Não preciso armazenar, né? Ok? Então a pré-venda, pessoal, eu não preciso armazenar lá pelo prazo decadencial, jurisdicional de 5 anos, que é mais ou menos esse prazo, não preciso armazenar, mas ela sempre tem que virar um cupom fiscal, ok? Então o cara chegou, fez a compra, recebeu a senha,